a nossa aula de hoje. E nossa primeira aula do dia é a aula de matemática, tá certo? Então vamos lá? Bem, pessoal, desde o início eu já peço que vocês peguem a folhinha que foi entregue a vocês, tá certo? Nossa aula de hoje é uma aula de revisão. Depois de 3 semanas continuadas, dando aqueles pequenos assuntos que iam contribuir muito para o conhecimento de vocês, hoje eu resolvi dar uma aula de revisão. Hoje eu resolvi fazer este exercício de revisão para que vocês, através dele, vocês trabalhem esses temas e consigam fixar melhor esses assuntos na memória de vocês, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão pegar a folhinha de vocês, é um exercício de 8 questões. 3 questões pessoais e as outras questões de acordo com 3 temas que a gente ministrou nessas 3 últimas semanas, que são eles: dúzia, ímpares e pares e números ordinais, tá certo? E só vou fazer o seguinte, relembrar vocês um pouquinho sobre cada tema e o exercício vai ficar a critério de vocês. As respostas, elas são meramente pessoais, 3 questões são pessoais, as outras são, eu resolvi falar numa linguagem bem fácil, para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender, tá certo? Cada atividade, cada parte, tá certo, pessoal? E o que acontece? Eu peço que vocês estejam com a folhinha na mão para que vocês consigam ligar cada questão ao tema correspondente. Essa questão fala de dúzia, essa questão fala de números ímpares ou números pares. Essa questão fala de números ordinais, ok? Então vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, como eu falei na aula, onde eu expliquei bem direitinho para vocês esse assunto, a contagem de dúzia, como todas as outras contagens, surgiu no nosso meio para facilitar a nossa vida, a nossa forma de contar. Tá certo? Porque a matemática está presente nos nossos dias. E cada fórmula matemática, cada questão matemática, tema, surgiu para facilitar o nosso dia. A dúzia, essa forma de contagem, ela surgiu com o intuito que a gente pudesse contar de uma forma mais fácil a partir do número 12. 12 é igual a uma dúzia. 6, que é a metade de dúzia, é igual a meia dúzia. E a partir dessa forma de contar, a gente pode contar vários objetos partindo do número 12. Por exemplo, se eu tenho 12 copos, eu não preciso exemplificar mais dessa forma, conhecendo a forma de contagem de dúzia. Eu sei que se ali tem 12 copos, eu tenho uma dúzia de copos. Da mesma forma que se eu tiver apenas 6 copos, eu tenho meia dúzia de copos. Então, a dúzia, ela surgiu para facilitar a nossa vida. E através da dúzia, a gente pode corresponder. Quanto é uma dúzia e meia? Quanto é 2 dúzias? Entendeu? Por exemplo, quanto é uma dúzia e meia? Se eu sei que uma dúzia é 12, e eu sei que meia dúzia é metade de 12, que no caso é 6, 12 mais 6... 18. Então, uma dúzia e meia corresponde a 18 unidades. Vocês estão entendendo? Prestem atenção porque tem uma questão que pede para que vocês façam a correspondência de 2 dúzias e meia. Quanto é 2 dúzias e meia? E assim sucessivamente, tá bom? Outro tema, ímpares e pares. Números ímpares e pares, sim, tia Viviane, também surgiu para facilitar a nossa vida. A partir da contagem de ímpares e pares, nós sabemos os conjuntos numéricos. Através do número 2, eu tenho um número par. O número ímpar, ele não tem conjunto. Ou seja, eu sei que numa contagem onde o final é ímpar, eu não posso fazer grupos iguais. Já se o final for par, eu sei que ali existem conjuntos iguais, tá certo, pessoal? Como assim, tia Viviane? O número ímpar, ele é um número que ele nunca termina de forma igual. Se eu for dividir aquele número, uma parte sempre será maior. Por exemplo, o número 3,
Se eu for dividir esse número 3 para duas pessoas, não tem como as duas pessoas ficar com duas partes iguais. Nessa forma de quebra numérica mais simples. Já se eu for dividir, por exemplo, 4 bombons para duas pessoas, eu sei que cada pessoa vai ficar com 2 bombons, porque o número 4 é um número par. Então, surgiu também, para facilitar a nossa vida, surgiu também para a gente ter essa noção de número ímpar e número par. Geralmente, os números ímpares sempre terminam com 1, com 3 e assim sucessivamente, com 0, assim sucessivamente, com 5 também. Os números pares sempre vão acabar em 2, em 6, em 8 também. Tá certo, pessoal? Entendido este assunto, vamos para o último assunto, que são os números ordinais, que a gente trabalhou semana passada, não foi verdade? Eu acho que vocês lembram direitinho que tia trouxe um vídeo bem legal para vocês, que os números ordinais, eles se dão com base para a gente entender a forma de contagem, de ordem, de organização, de ordem de uma fila, de uma lista. Números ordinais, quando eu falo número ordinal, o nome ordinal já me dá noção de ordem. E como é que eu represento, como é que eu leio esse número? Qual é a diferença, tia Viviane, de um algarismo normal para um número ordinal? Simples. A diferença é que, deixa eu apagar só o quadro aqui para vocês verem. A diferença é que, para o número ordinal, acrescenta-se um ozinho e um tracinho embaixo quando nós vamos ler primeiro. Por exemplo, se for primeira no gênero feminino, é o azinho com um tracinho embaixo. Então, esses dois símbolos, eles modificam a contagem de número ordinal. Por quê? Aqui eu posso ler número 1. Já quando nós sabemos já identificar um número ordinal, eu sei que aqui eu não posso dizer que é o número 1. E sim, está no número, isso é um número ordinal. Está na contagem dos ordinais, que eu leio de forma diferente. Primeiro, primeira. Segundo, segunda. Terço, terceiro. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E assim sucessivamente, tá certo, pessoal? São assuntos já ministrados que a partir dessa revisão vocês vão apenas relembrar o que vocês já viram, tá certo? E vão fazer esse exercício de 8 questões. Se restou alguma dúvida na leitura, na interpretação da atividade, entrem em contato com tia, tá certo? Deem uma ligadinha rápida que fica mais fácil da gente se comunicar, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mandem o feedback para a tia, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, tá certo? Eu espero que isso esteja acrescentando no conhecimento e no aprendizado de vocês. E na próxima semana tem mais conteúdo. Na próxima semana tem mais assunto novo, tá bom, meus amores? Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!